Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV, programa Opinião. Hoje a gente, nessa terça-feira, 12 de dezembro de 2023, hoje a gente vai entrevistar aqui o vereador Dr. Luiz Fernando, médico, não é? E vereador por Cuiabá. Aqui, mais uma vez, a postos para a gente dar uma proseada sobre as coisas do Legislativo cuiabano, que nessa reta final de ano, do último mês do ano, tem muita coisa rolando por lá, hein? Tem muitas discussões importantes, polêmicas, deliberativas, e onde os parlamentares vão se posicionar por um lado ou para o outro, de acordo com as suas opiniões, votações, decisão de voto, enfim. E a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui com a performance dele, não é, nesse ano de 2023, o que ele produziu em termos de proposituras. Fique bem atento, porque o Opinião hoje vai dar uma esmiuçada nas coisas do nosso legislativo cuiabano. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. O Opinião, então, está no ar. Você tem alguma pergunta, alguma sugestão aí? Manda aí para a gente, não é? Via WhatsApp, porque a gente alguma pergunta aqui para o nosso caríssimo entrevistado desta noite, que a gente repassa aqui a ele nesta noite de terça-feira aqui com o Dr. Luiz Fernando. Bom tê-lo aqui. Obrigado, viu, por aceitar nosso convite. Ele fica, às vezes, empolvorosa, porque eu fico ligando, às vezes eu ligo muito em cima, assim, também, né? E ele só não vem quando não dá mesmo. Quando dá, está aqui conosco, porque ele entende, ao contrário de alguns outros aí, não é? Ele entende que isso aqui é um espaço para prestação de contas. Porque ele não vem aqui para ficar olhando para mim, nem para o Lorenberg. Ele vem aqui para olhar para você, para prestar contas, não é? E é isso que é o espírito da coisa, por isso que a gente faz questão de abrir esse espaço, porque aqui, graças a Deus, temos uma excelente audiência aqui, especialmente na nossa capital, onde as pessoas, os entrevistados, falam diretamente com a nossa audiência. Obrigado por ter vindo. Ô vereador, eu já vou perguntando, rapaz, estava previsto para hoje uma movimentação em torno da comissão processante. O Felipe Correia, do vereador, que era um dos propositores aí, o propositor, na verdade, né? Mas parece que não deu em nada. Eu queria que o senhor já começasse explicando isso, porque há algo estranho, porque até agora não se explicou, ou pelo menos a grande audiência aqui do programa não sabe ainda por que não foi para frente essa comissão processante aí contra o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo programa Opinião. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, conversando com todos os telespectadores, que essa hora a maioria das pessoas já estão em casa, estão antenadas, ligadas aí, preocupada com o que vem acontecendo no dia a dia. E eu, como vereador, falo que como vereador da saúde só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de estar concluindo o nosso terceiro ano de mandato, com muito trabalho, com muita garra, com muita determinação e com muita vontade, com certeza, de fazer diferente ali dentro da Câmara Municipal e ser a voz e a vez do povo cuiabano. Mas em relação à sua pergunta, Paulo, claro que deixar muito claro, até porque essa comissão processante apresentada pelo vereador, meu colega Felipe Correia, eu também apresentei uma. Ele apresentou na quinta-feira, professor Lorenberg, e eu apresentei na sexta-feira de manhã. Mas o objeto é o mesmo. E o regimento interno ele é muito claro. A minha não teve como unificar as duas, porque a dele foi protocolizada horas antes, assim por dizer. Mas o objeto é o mesmo. E o motivo pelo qual, claro que já tinha sido lido na sessão passada e estava previsto já hoje para votação. Inclusive, o suplente dele, o Eleus Amorim, ali estava para assumir o comando durante aquele período de votação, até porque ele é o propositor. Mas ele resolveu, subiu na tribuna e pediu ao presidente da casa, o vereador Chico 2000, que desse a oportunidade de que aquela processante não fosse votada naquele momento. O motivo que ele alega, e eu também concordo com ele, em relação já que ele tomou
em conta apenas o relatório do conselheiro Antônio Joaquim e, claro, algumas outras pendências que, no caso, ele vem acompanhando. No meu caso, eu foquei muito na área da saúde. O rombo na Secretaria de Saúde deixado pelo prefeito Emanuel desde que a intervenção assumiu. Ele preferiu esperar, nesse caso, o Tribunal de Contas, que já aprovou, já tomou uma decisão final em relação às contas do prefeito, reprovando quase que de forma unânime, apenas um voto favorável, os demais todos sendo contrários à aprovação das contas. Então ele espera o acórdão, que é na verdade um resumo do porquê as contas do prefeito Emanuel foram reprovadas no ano de 2022 e logo chegando na Câmara, eu acredito que chega agora nesses próximos dias, como já chegou ainda hoje a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que nós vamos votar ainda esse ano. Então, a partir daí ele tem uma robustez maior para essa comissão processante e acredito sim que tem assim chance. É a 14ª comissão processante que é apresentada ao prefeito Emanuel, mas eu acredito, a base está bastante balançada, a própria tropa de elite, que eu costumo dizer que o Emanuel tem dentro da Câmara Municipal, está balançada e pode, numa dessa, viu, Paulo, e demais telespectadores, possa ter a possibilidade de que nós, de repente, dessa vez, possamos conseguir o afastamento do prefeito Emanuel do cargo. Eu antes de passar aqui para o meu caríssimo Lorenberg, eu só não entendi argumentos mais robustos. O acórdão muda o peso, porque já se sabe que houve a negativa ou a votação desfavorável à aprovação, né? Foram 6-1, 6 votos pela reprovação. Muda alguma coisa esse acórdão aí? Eu não entendi, porque assim, eu entendi o que você falou aí, né? Mas assim, na prática, isso muda tecnicamente alguma coisa? Paulo Coelho, eu parto do seguinte entendimento. Nós tivemos ali, antes de que essas contas do prefeito Emanuel fossem votadas no Tribunal de Contas na última quinta-feira, nós estivemos o secretário, um dos secretários de Finanças dele, o Éder Galiciano, na Câmara Municipal, a convite do presidente Chico 2000, dando ali uma explicação desse déficit de mais de R$1 bilhão a nós ali. Uma explicação muito rasa, uma explicação sem fundamentos. Levou-se ali, naquele momento que ele chegou no plenário, uma planilha que nem o melhor auditor e contador teria capacidade de analisar aquilo com questão de 30 a 40 minutos que ele falou ali. Agora, eu acredito, a questão do acórdão é um posicionamento final dos 6 conselheiros do tribunal, porque a princípio nós só tínhamos ali um relatório do relator desse processo, que era o relator Antônio Joaquim. Então, agora com esse acordo, existe sim uma robustez maior e uma prova viva de que o prefeito Emanuel falhou sim, não é déficit. Ele não cuidou de forma adequada do erário público. Não como a base esteve ali ainda hoje, retornou à Câmara Municipal, acho que toda a população cuiabana acompanhou, o vereador Renivaldo, secretário do Meio Ambiente, retornou, foi exonerado de forma de caráter de urgência e voltou hoje apenas para votar contra essa comissão processante, dizendo, inclusive, que a oposição que é apenas palanque, que a oposição não tem capacidade cognitiva de avaliar que esse déficit é um déficit, não é um rombo, não é um roubo, não é um desvio ali de recursos, algo que nós não podemos aceitar. Então, a população cuiabana não é bobó cheira-cheira, a população cuiabana hoje vive, sim, o que passa dentro da Câmara, o que passa dentro da Assembleia, vive, infelizmente, o que acontece no Palácio Alencastro, e ela cobra de nós, que somos representantes, um parecer favorável. Então, eu vejo que esse é o motivo dessa comissão processante, já foi lida no dia de hoje e vai ser votada agora já na próxima sessão. Agora vamos ver, vamos aguardar o posicionamento, porque sabemos que ali o nosso voto não é um voto técnico, o nosso voto é um voto político. Aí vai da base, da tropa de elite, da base forte do prefeito Emanuel, tomar as devidas decisões, porque cada um é dono do seu mandato. Você falou bem, uma base forte, pelo menos demonstrou isso nas ocasiões anteriores, seja nas 14 que você falou aí, processantes, naquelas proposituras também de comissão parlamentar de inquérito,
Enfim, o prefeito sempre teve êxito nas suas defesas ali quando havia uma ofensiva da parte da oposição lá no Parlamento Municipal. Professor. Vereador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa, no nosso bate-papo, que é um bate-papo, uma conversa. E nessa conversa, eu não tenho dúvida nenhuma que o amigo telespectador já está ganhando e ganhando muito com a presença do senhor aqui, vereador. Vereador, eu vou pegar carona em parte da resposta que o senhor acabou de nos dar, porque eu confesso, eu não li todos os votos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Mas eu li uma matéria no Tribunal de Contas, no site do Tribunal de Contas. Mas antes disso, eu tenho um outro questionamento a fazer ao senhor. O projeto de decreto legislativo, cuja emenda aprova as contas anuais do governo da Prefeitura de Cuiabá, relativo ao exercício de 2020, lá em 2020, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso encaminhou o seu parecer prévio de 2020, das contas de 2020, à Câmara via ofício, número 082 de 2022. De 2022. As contas, o parecer prévio das contas de 2020. O tribunal mandou para a Câmara de Vereadores o parecer prévio no ofício 082 de 2022. Esse parecer prévio foi publicado, cuja data, dia 9 de fevereiro de 2022. Tá? E a aprovação da Câmara de Vereadores foi no dia 27 de dezembro de 2022. Conta de 2020. 2020. 27 de dezembro de 2022. E aí vem minhas dúvidas. Porque o parecer agora do Tribunal de Contas do Estado é referente às contas de 2022. E não de 2021. E aí vem a minha dúvida, meu questionamento. Perguntando ao senhor, que é um vereador dinâmico, trabalhador, a minha primeira pergunta é a seguinte: a Câmara Cuiabana já julgou as contas da Prefeitura de 2021? Se a julgou, vereador, quando se deu esse julgamento? E a segunda questão, o parecer prévio do Tribunal de Contas é referente à conta de 2022. O senhor tem notícia, é uma pergunta, não é uma afirmação. O senhor tem notícia se o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já julgou, já analisou, já avaliou as contas da Prefeitura de 2021? Professor Lorenberg, agradeço a pergunta, como sempre uma pergunta muito bem analisada pelo senhor e pela sua equipe. Realmente, o que foi julgado no ano passado foram as contas de 2020. Foram as contas do nosso, na verdade, não era nem ainda um mandato ao qual eu fiz parte, porque nós fomos eleitos em 2020 e assumimos o mandato a partir de 2021. Em relação a 2021, essas contas, eu com toda sinceridade, eu posso até consultar aqui a minha equipe de assessoria, mas eu não tenho conhecimento. O que aconteceu com elas. Inclusive, não posso também da mesma forma afirmar o porquê não o Tribunal de Contas já passou a analisar as contas de 2022. Isso realmente há que se atentar em relação a essa situação, mas quando ela compara o déficit deixado, ou seja, a dívida herdada pelo prefeito Emanuel, ultrapassa 1 bilhão e 250 milhões de reais. Ou seja, a explicação do Éder Galiciano, que é um dos secretários do prefeito Emanuel, quando ele esteve na Câmara, ele alega que quando eles assumiram, no ano de 2017, que foi o primeiro ano do prefeito Emanuel, que eles já herdaram precatórios, dívidas de prefeitos anteriores, inclusive mencionando ao atual governador e ex-prefeito Mauro Mendes,
a Chico Galindo, ao próprio Wilson Santos, ou seja, dizendo que desse mais de R$1 bilhão, quase que praticamente a metade não é do prefeito Emanuel. Mas independente disso, a análise rápida que eu fiz até questionei ele no dia, é de que, por que não, ao invés de começar a pagar de forma retroativa esses restos a pagar, e por que, em vez de pagar, ele duplicou ou quase triplicou essa dívida? Ou seja, é gestão, é questão de que, mas houve pandemia, é uma das alegações dele, quer dizer, que a pandemia ele teve que usar recurso da educação, recurso de outras pastas, para investir na saúde. Ok, tudo bem, mas veio dinheiro suficiente para que Cuiabá passasse o período de pandemia e conseguisse suprir a necessidade. Claro que nós não precisamos de hospitais, de tendas montados. O próprio governo do estado fez ali ao lado da Arena Pantanal um pronto atendimento com raio-x, com tomografia, com testes rápidos, com entrega de medicamentos, que ajudou muito Cuiabá também, mas Cuiabá em todas as unidades havia atendimentos de urgência e emergência, os hospitais, claro, que passaram momentos muito lotados, tanto São Benedito como o Hospital Antigo Pronto Socorro, ao qual eu trabalhei muitos anos, o próprio HMC, enfim, o que eu quero dizer aqui é que não vejo justificativa por parte do secretariado do prefeito Emanuel e muito menos do próprio vereador da base dele, que foi o único que subiu hoje na tribuna para fazer a defesa, até tirando sarro, assim por dizer, de nós da oposição, que nós não tínhamos capacidade cognitiva, inteligência o suficiente para entender que aquilo ali é um déficit apenas, e não é que ele gastou o erário público de forma indevida. E que também o Tribunal de Contas estava errado no julgamento, que eles iriam sim mostrar à população e reverter essa situação, tanto na Câmara Municipal, que é a preocupação do prefeito Emanuel, como também propriamente dita no próprio Tribunal de Contas. Então eu vejo mas é algo que tem que ser investigado, é algo que tem que ir a fundo em relação a isso que o senhor acaba de me perguntar. Tecnicamente, Lorenberg, eu não sei se você tem a resposta e nem se o vereador tem essa resposta. É possível pular um ano para pular a apreciação das contas de um ano e tem essa aqui de 2000 e tanto, eu quero pula de 2020, tem a 2021, eu pulo para 2022, por exemplo. A 2021 fica para trás. É possível isso? É possível fazer, mas não é o certo. Nós já vimos essa história no Tribunal de Contas da União, por exemplo. O Tribunal de Contas da União avaliou, por exemplo, as contas do Lula, as contas da Dilma, e o Congresso Nacional, que tem a competência de julgar as contas, não o fez. Juntou todas aquelas contas e não pronunciou a respeito. Porque quem julga é o parlamento, não é o tribunal. O tribunal apenas sugere. Faz os apontamentos. Por exemplo, as contas de 2022 de Cuiabá. O Tribunal de Contas sugere a reprovação. Mas o parlamento tem autonomia, tem a independência de acatar a sugestão ou não. Sobretudo nesse caso aqui, que tem um voto contrário. E o voto contrário, o vereador, e aí dá a minha provocação, me permita, Paulo, me permita mesmo. Olha o que diz o conselheiro Walter Albano, vereador. E aí eu gostaria muito de uma observação do senhor. É claro que o senhor é médico, não é economista, mas com a experiência, com o conhecimento do senhor, vai nos ajudar a entender. Por exemplo, no argumento do conselheiro Walter Albano, diz o seguinte: o município cumpriu com os percentuais constitucionais e legais relacionados à educação, 25,07%. Saúde, 27,43%. O Fundeb, 84,45%. Além de repasses ao Poder Legislativo e gasto com o pessoal para o Poder Executivo. E aí, lá na frente, o mesmo conselheiro diz o seguinte: posicionou-se contrário, o Walter Albano, pela emissão de parecer favorável ao balanço, com ressalva.
citou que Cuiabá teve aumento, são palavras do conselheiro, não são minhas, teve aumento de 27,10% com as despesas da saúde entre 2021 e 2022 e que as transferências do SUS foram reduzidas em 24,33%. São palavras do conselheiro Walter Albano, que se posicionou contrário ao relatório e contrário aos seus pares. Não são argumentos para que o vereador, e aí é uma provocação, claro, sempre no bom sentido, vereador, não são argumentos suficientes para repensar, para discutir entre os vereadores na Câmara ou não? Esse argumento fajuto não se deve considerá-lo. Para discutir, aí eu até emendo aqui uma provocaçãozinha a mais. Argumentos são suficientes para discutir ou são argumentos suficientes para demover, para justificar, não é demover, para justificar o hipotético desfalque, eu ia falar rombo, mas não trata-se de desvio de recursos, né? O hipotético desfalque de 1 bilhão e 200 milhões de reais, esses argumentos apontados pelo Walter Albano seriam suficientes? Paulo Coelho e professor Lorenberg, claro que o posicionamento do conselheiro Walter Albano, ele é bastante técnico. A gente sabe que ele é um dos mais antigos ali entre os conselheiros que hoje se encontram no Tribunal de Contas, tem um legado aí histórico muito importante. Agora, quando ele coloca essa situação e vai contra 6 colegas, que também tem toda uma equipe de auditoria, de análise ali, eu acompanhei de forma remota esse julgamento, até porque ele não foi aberto ao público, e nenhum dos conselheiros, pelo menos eu não notei isso, o rebateram. Apenas aceitaram as explicações que o senhor acaba de dar por parte dele, mas não o rebateram. E foram muito claros nas suas teses, dizendo, só para se ter uma ideia, só no ano de 2022, houve um déficit, para não dizer rombo, como o próprio Paulo Coelho falou, de 191 milhões de reais. Ou seja, quase 200 milhões de reais, aí é a somatória que se faz de todo esse montante. Então, é um parecer técnico, isso claro que tem que ser analisado, eu não estou aqui para fazer esse julgamento, até porque eu preciso, com a minha equipe, me debruçar ainda mais sobre esse caso, mas eu gostaria só apenas, Paulo Coelho, só te dar essa resposta, a minha equipe já me mandou aqui, que inclusive está publicada, as contas da Prefeitura Municipal de Cuiabá no exercício de 2021 foram aprovadas pela Câmara Municipal durante a sessão ordinária dessa terça-feira, ou seja, na data de 26 de abril de 2023, desse presente ano do ano de 2021, com 13 votos favoráveis da base forte do prefeito e 8 contrários. O meu foi contrário. Então, apesar do relatório da auditoria apontar algumas irregularidades em órgãos e secretarias do município, mas foram aprovadas. Então, em abril. Em abril desse presente ano. Então, não poderia, assim, com certeza, como o Paulo falou, dizer que nós julgássemos as contas de 2022 sem julgar as contas de 2021. Não pode pular, então. Não tem como. Eu vou para o intervalo comercial. Rapaz, antes, Lorenberg, você não fala nada. Lorenberg também, em vez de me ajudar aqui, sabe que eu estou ficando com a idade avançada, não estou lembrando das coisas direito. Aí você tem que falar, Paulo, tem aquele negócio para falar aí. Ou então o Gersinho tem que ir na câmera ali falar assim, ó. O Natal da Solidariedade, do Grupo Gazeta de Comunicação ao qual nós pertencemos, é isso aí. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, toda essa ação depende muito da sua doação, sabe? São tempos ainda mais difíceis para milhares de famílias carentes com baixíssima renda. Então, sejamos solidários com os mais necessitados, e principalmente alimentos não perecíveis. Aquela roupa que está sobrando aí do seu armário, doe. Os brinquedos que já fizeram a alegria dos seus filhos podem, neste Natal, fazer uma criança sorrir. Pense nisso, doe de coração. As doações devem ser entregues na sede do Grupo Gazeta de Comunicação, lá na rua Professora Tereza Lobo, número 30, no Concil, ali ao lado
do SAMU e ainda nas lojas Moda Verão e Rotary CPA. Informações 3612-6190 e ainda o 3612-6507. É o Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Esperança e amor ao próximo. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Bem, cá estamos de volta com o seu programa Opinião, nessa noite de terça-feira. Só dizer pro Boca aí, Boca, eu não vou só chamar as pessoas para lerem, acessarem ao Gazeta Digital, eu não trouxe meu óculos aqui, rapaz. Só vou dizer que é o seguinte, vamos passar só, Boca, só a manchete, aí nessa primeira aí, que é em relação às emendas aí, lá na Assembleia Legislativa, as emendas impositivas, a destinação dessas emendas aí à saúde, essa será discutida nesta quarta-feira. E a outra notícia é lá do parlamento ao qual pertence o Luiz Fernando, a Câmara, ela está citando aí essa questão aí que chama de lesão à ordem pública e aciona a justiça aí para suspender então o retorno da vereadora Edna Sampaio, que por meio de decisão judicial voltou aí ao cargo depois de ter sido por um tempo afastada aí, né? Então tem essas notícias aí, essas e outras tantas do Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br e você vai se informar cada vez mais dessas questões todas aí, né? Ah, rapaz, amanhã tem a sabatina do Flávio Dino, o que você acha que vai dar? Aliás, no Gazeta tem matérias também, no GD, Gazeta Digital, tem informações também a respeito disso. O Flávio Dino que passou esses últimos dias, hoje em especial, uma verdadeira maratona ali dentro do Congresso, atrás de voto, está em campanha, né, para que haja o maior número possível de votos na sabatina que deve ocorrer amanhã, para saber se ele vai ou não ser aprovado para o glorioso Supremo Tribunal Federal. Então, fique bem atento aí que amanhã é dia de muitas notícias a esse respeito e a gente vai estar no programa à noite, aqui no Opinião de Amanhã, falando a respeito disso. Se é que naquele horário, de amanhã a essa hora, a sabatina tiver terminado, porque a sabatina promete ser uma das mais extensas da história. Porque até hoje a mais longa, Lorenberg, foi a do Fachin, durou 12 horas e pouco a sabatina dele de duração, né? Agora, pelas polêmicas que envolvem a questão da indicação do Flávio Dino, embora esteja em conjunto com a do Paulo Gonet, que é para a PGR, então vai ser conjuntamente. Então não sei como é que vai se dar esse desenrolar amanhã, não. Mas se tivermos amanhã essa informação no horário do programa Opinião, a gente vai estar falando aqui. Mas, Paulo, me permita só 50 segundos. 50 segundos, vou marcar só aqui. para o amigo telespectador entender melhor. Veja, a sabatina será ao mesmo tempo. Ficará à mesa o ministro Flávio Dino e também o Gonet. Simultâneo. Eu sou um senador, eu faço pergunta para os dois. Eu não faço para um, depois eu volto, não. É para os dois. Isso dará maior disciplina. A mesma pergunta? Não, eu faço pergunta para os dois, tá. Ao mesmo tempo. Eu faço uma para ele e outra para ele. Eu faço uma para ele. Aí, o disciplinamento é maior. E o oba-oba, e o carnaval, e o barulho é menor, porque não vai ter tempo suficiente. Porque se eu fizer barulho, o carnaval, para colocar nos videozinhos que o parlamentar faz, eu vou perder a oportunidade de fazer a pergunta, porque faz para os dois. Isso pode não ocorrer 12 horas de sabatina. Ok. O que Lorenberg chama de carnaval é uma opinião, é uma posição bem opinativa do Lorenberg,
que eu julgo como direito do parlamentar. Se ele tem essa prerrogativa e tem, por exemplo, é inevitável, é fácil de prever que os deputados, evidentemente, os parlamentares, os senadores da oposição, eles vão apresentar os vídeos, especialmente de todas ou grande parte, das declarações polêmicas e contraditórias em algumas situações, conforme o entendimento desses parlamentares, não é? Vão colocar lá para confrontar, seja para fazer oba-oba, ou seja para realmente confrontar, porque tem algumas coisas que precisam de esclarecimentos. Por exemplo, as imagens apagadas, o depoimento, a declaração dele lá, diz que viu de tudo de camarote, e outras questões mais sobre questão de comunismo e por aí vai. Então, tem essa questão que o Lindenberg falou mesmo, né, mas é direito, está dentro do regimento lá que eles têm, evidentemente que o tempo vai ser mais enxuto nesse sentido. A gente acha que vai ser assim, né? Mas amanhã a gente fala aqui a respeito disso. Professor Lindenberg, eu vou pedir para você abrir esse bloco de perguntas aqui. Eu queria que você pegasse uma das menores, porque a gente agarra na conversa aqui, falar de coisa e acaba comendo parte do tempo pro... Antes de você falar da sua pergunta aí, alguém mandou aqui uma pergunta também no programa Opinião, no WhatsApp aqui. Olá, boa noite. Boa noite a todos, né, do programa. Eu gostaria de perguntar aí ao vereador o que acontece agora, né, ele até falou sobre isso aqui, mas com as contas do prefeito, essas que foram reprovadas, né, lá pelo Tribunal de Contas. A partir de agora, o que acontece a respeito disso? Quem está mandando aqui é o Odinei, lá do Santa Terezinha. Odinei, agradeço aí a sua participação. É claro que as contas, como o próprio professor Lindenberg mencionou aqui, o Tribunal de Contas ele fez um parecer técnico, né? Por isso a importância desse relatório final do quórum, onde um colegiado analisou as contas e cada um fez a sua votação e quase que de forma unânime foram reprovadas essas contas. Agora ela vem para a Câmara Municipal, ela passa aí por um período, a partir do momento que ela chega na Câmara Municipal, a Câmara tem 60 dias para analisar. Desses 60, 20 dias tem que passar pela comissão orçamentária, que hoje quem preside essa comissão é o vereador Demilson Nogueira, que até já foi prefeito, é um vereador de segundo mandato, tem um entendimento, toda a sua equipe, claro que ele é composta por mais 2 membros, e a partir daí ele vai emitir um parecer, já seja ou também para reprovação ou para aprovada, e ela vem a plenário. Aí, a partir desse momento, o presidente da casa é ele que vai definir quando que essas contas serão votadas. Mas como nós já estamos caminhando quase que para o recesso, nós temos aí apenas, no máximo, 2 semanas a mais de sessões, então eu acredito que as contas serão votadas a partir do ano que vem, a partir de fevereiro, na retomada aí dos trabalhos de 2024. Agora, claro que tem todo esse momento para que cada um faça o seu julgamento também, né? Cada um tem uma equipe, eu costumo dizer que nós vereadores temos uma equipe, eu acredito que a grande maioria tenha uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, possa fazer a análise técnica daquilo ali também e, claro, fazer o seu voto político, porque o nosso não é técnico, mas tendo conhecimento de onde estão as falhas, onde é que foi esse déficit. Mas precisa-se ter muita consciência de que o que foi colocado hoje pela base do prefeito Emanuel Pinheiro é que quando ela quer demonstrar, fazer uma defesa dizendo que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas não tem a capacidade de fazer esse julgamento, que eles estão errados, inclusive nós da oposição. E quem está certo é a esmagadora base, a tropa de elite, volto a dizer aí, a tropa de choque do prefeito Emanuel que tem a razão. Professora de Deus, né? A base professora de Deus. Exato. Todo mundo está errado, nós estamos certos aqui, né? Eu gosto de ver o Chico Dormiu. Aliás, Chico Dormiu hoje que disse lá no link, ao vivo, na Notícia de Frente,
que não é base do prefeito Emanuel Pinheiro. Não sou base, não fala que eu sou base, que eu não sou base, entendeu? Então ele não é da base, então fique bem claro. Um passado não muito distante era, mas hoje não é mais. Eu sou presidente e ponto final, e presidente não tem base, não tem lado, não é? Nosso glorioso Francisco Carlos Chico 2000. O Boca tem que ir para o intervalo, né? Tem que ir para o intervalo. Exatamente, exatamente. O botafoguense, o Alan Sim está me dizendo aqui que eu tenho que dizer que vem aí, já está acontecendo Natal Premiado CDL. Quer ver? Dá uma espiada aí. Chegou a maior campanha de prêmios de Mato Grosso, Natal Premiado CDL, de 23 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes ganhem um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, as chances triplicam. E doando um leite em pó na compra, dobre todos os seus cupons. Cadastre suas notas e comprovantes de cartão no site natalpremiadomt.com.br e concorra a vales compras, motos, caminhões de prêmios e 4 carros HP20. Natal Premiado CDL. Olha só, o Opinião está de volta hoje com o nosso vereador Luiz Fernando, médico ortopedista, e está aqui hoje conversando conosco aqui sobre muita coisa, e vamos, neste último bloco, dar uma acelerada que tem saúde, tem a própria lei orçamentária que já está lá no parlamento, enfim. Lorenberg. Vereador, tem 2 projetos do senhor aqui que eu gostaria muito de um comentário do senhor. E o primeiro deles é o projeto de lei 323 deste ano, que altera, acrescenta e renomeia o artigo da lei 6.933 de 2023, que dispõe sobre a implantação de medidas e informação à proteção à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica. Eu gostaria muito de um comentário do senhor, até para ajudar o amigo telespectador que não saiba da importância desse projeto, comece a saber. Professor Lorenberg, realmente, dos projetos de leis que nós temos apresentado dentro da Câmara Municipal, eu falo que quase que 80% deles são voltados à área da saúde. E o aumento absurdo, eu falo que eu noto isso até de uma forma muito mais preocupante a partir do momento que eu estou no mandato desde 2021 como vereador. A quantidade de feminicídio, de agressão, de importunação, e prova viva disso nós vimos, que veio à tona a mídia, inclusive de um colega, eu falo que até dá vergonha chamá-lo de médico anestesista, que durante um ato cirúrgico, ele violando, se masturbando ali na paciente que estava ali sedada, né, anestesiada naquele momento, sem condições nenhuma. Então, a mulher em si, a partir do momento que ela está gestante, ou mesmo que ela está passando por um processo de parto, já seja natural ou parto cesárea, ela é um ser ainda muito mais fragilizado. Então, esses projetos de leis, a gente luta por políticas públicas no âmbito do município, dando condições às maternidades que nós temos aqui hoje, grandes maternidades, inclusive eu faço parte de um desses hospitais, faço parte do Corpo Clínico Hospital Santa Helena, condições de que essas mães sejam devidamente assistidas e sejam protegidas também ali dentro, né? Então esse projeto de lei fala mais que nada sobre isso, criando e dando condições às mães num momento tão delicado da vida, onde ela traz um ser, uma luz, né? um ser humano ao mundo, ela precisa que o poder público dê condições de ter essa criança num hospital devidamente assistida e que ela não seja violada nem pelos acompanhantes, nem muito menos pelos profissionais que ali estão e muito menos também por até familiares que às vezes se aproveitam desse momento. Falar em saúde, vereador, está chegando ao fim aí a intervenção determinada pelo Tribunal de Justiça aqui no município de Cuiabá, não é? Há ainda quem defenda que seja prorrogada, entretanto, o próprio
Procurador-Geral de Justiça, esteve aqui, inclusive, nessa semana, Deus deve, dizendo que dependerá muito lá do Tribunal de Contas, de uma provocação, mais uma provocação, para que aí haja novo ciclo, abertura de novo ciclo, se houver entendimento da Justiça, não é? Queria que você fizesse um balanço aí, uma análise sobre essa intervenção aí, que deu uma movimentada, para dizer o mínimo, na saúde aqui de Cuiabá, que vinha passando por situações de muitas reclamações, denúncias, ainda há muitos problemas. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí mais detalhada, até como vereador e médico. Paulo Coelho, eu só queria reiterar a pergunta anterior e o tema que a gente vinha discutindo no primeiro bloco em relação às contas do prefeito. O prefeito que tiver as contas relativamente ao exercício anual do mandato reprovadas pela Câmara Municipal por irregularidades insanáveis que confere um ato doloso de improbidade administrativa, será considerado inelegível, mesmo sem a imputação do débito. Então o problema é que as câmaras municipais, ao analisar as contas dos prefeitos, não têm o poder de impor o pagamento desses valores. Nós não temos, mesmo votando favoráveis ou contra. Os únicos caminhos são aprovar as contas, aprová-las com ressalvas ou desaprová-las totalmente. Então eu acredito que o caminho hoje da própria base forte do prefeito Emanuel, existe muitos descontentes ali dentro e também pessoas conscientes do que estão fazendo para que essas contas sejam reprovadas também pela Câmara Municipal. Só lembrando que o prefeito, para ter essas contas aí aprovadas, precisa de 17 votos. 17 votos, exatamente. Parece que hoje, pelas contas que eu vi fazendo aí, teria garantidos 16. Não é, Manuel? Tem faltando, que nem a música do Lobo, zum, 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 tá faltando um. Será que o senhor consegue? Ou vai deixar escapar mais alguém? Fique esperto, tô ligado. Pois não, a pergunta sobre a intervenção. Colocado. Sobre a intervenção, Paulo Coelho, eu tenho acompanhado, até porque eu fui favorável a que a saúde saísse da mão do prefeito Emanuel e passasse para pessoas sérias. Então, desde março, nós estamos completando aí 9 meses de intervenção. Claro que a intervenção sanou, professor Lorenberg, problemas seríssimos. Nós temos 118 unidades básicas de saúde, quase que 40% delas não tinha médico, não tinha medicamento, as cirurgias eletivas estavam paralisadas, as unidades secundárias, UPAs e policlínicas não tinham raio-x, não tinham ultrassom, as cirurgias de altas complexidades, muitas delas paralisadas, obras de várias unidades básicas de saúde paralisadas, inclusive a UPA Leblon jogada ali as traças. Então, ela veio e sanou, colocou o dedo na ferida e sanou inúmeros problemas. Agora, se me perguntar a minha opinião pessoal a respeito da intervenção, eu vejo ela, claro que tenho que enaltecer o trabalho realizado pela Daniele Carmona, pelo co-interventor, o Dr. Hugo e toda a equipe que veio, alguns efetivos da prefeitura, outros do governo do estado, mas desenvolveram um bom papel. Sabemos que 9 meses não vão sanar todos os problemas, até porque a problemática da saúde de Cuiabá é muito grande e ela atende uma boa parte dos municípios da Baixada Cuiabana, do estado de Mato Grosso, por ser gestão plena, recebe recursos do governo federal, do governo estadual, para tratar essas cirurgias, o que a gente chama de média e alta complexidade. Agora, eu sou a favor de que essa intervenção ela persista ainda durante o ano 2024. Seria muito melhor, Paulo Coelho, que pessoas que hoje estão fazendo um bom trabalho, claro que ainda precisa se ter alguns ajustes, mas é preocupante para a população, para os fornecedores, para os servidores, desde enfermeiros, médicos, quem vai assumir? Será que a partir do dia 1º de janeiro a continuidade de tudo que o sistema público de saúde vem prestando aos cuiabanos vai dar o segmento nas mãos de um prefeito, onde já teve 19 operações policiais, 15 delas sendo na saúde? Então, é revoltante, é de deixar qualquer cidadão indignado, sem tocar nos sérios problemas que Cuiabá tem enfrentado. Então eu vejo que assim, essa decisão será tomada agora no dia 19 de dezembro pelo desembargador Orlando Perry, no Tribunal
de Justiça, mas o próprio Ministério Público já deu o seu parecer de que ele é favorável também a que a saúde ainda seja postergada e não seja entregue nas mãos do prefeito Emanuel, a partir do dia 1º de 24. O Tribunal de Contas precisa se manifestar a respeito disso também aí, porque terá um peso significativo nessa decisão aí, tanto para o posicionamento do Ministério Público, como até para o encaminhamento na Justiça. O vereador, eu gostaria de falar assim, o senhor tem aí o ano finalizando, e o senhor, o que o senhor, além da lei que o Lorenberg trouxe aqui, o que o senhor aponta aí de mais importante aí da sua produtividade? Porque assim, você não, quanto a emendas, se o senhor é da oposição, fica mais difícil, suponho, para receber emendas do chefe do Executivo, porque aí fica aquela coisa, né? Como é que está aí o seu balanço? Como é que o senhor fecha 2020 em termos de produtividade aí? Olha, quando nós falamos sobre produtividade, eu digo que assim, o que eu tenho devolvido, eu e a minha equipe, para Cuiabá, claro que eu me cobro muito também que poderia ser ainda mais. Mas nós somos extremamente atuantes no que condiz a fiscalização, no que condiz a apontar o dedo na ferida onde os sérios problemas têm acontecido, principalmente na área da saúde, até porque eu sou médico há 21 anos, sempre durante esses 21 anos, mais de 20 anos eu trabalhei no sistema público de saúde, tenho conhecimento de causa, já operei inúmeros pacientes como médico ortopedista, aqui inclusive em hospitais públicos de Cuiabá, e sei da problemática, onde é que acontece, acontece os gargalos, onde é que o dinheiro ele vai pelo ralo e não chega lá na ponta, muitas das vezes faltando o básico para que nós médicos possamos resolver o problema da população. Mas no tocante às emendas, é algo que nem a base do prefeito Emanuel recebe. Não está recebendo? Eu destinei emendas no ano de 2021 que seriam pagas no ano seguinte, não foram pagas do primeiro ano, muito menos do ano 2022, não foram pagas nesse ano, e nós estamos agora, a lei orçamentária acabou de chegar na Câmara Municipal, nós solicitamos o aumento de 1% para 2%, ou seja, nós que tínhamos R$1.200.000 de emendas, nós teremos R$2.400.000 de emenda. Mas de que vale, professor Lorenberg, ter um valor tão importante como esse, que faria a diferença lá na saúde, lá na educação, lá em alguns projetos sociais que é importante para o município, se o prefeito não paga? Então ele não paga da base, não paga da oposição. Então, o que eu vejo que isso eu já cobrei, inclusive, do presidente Chico 2000, que todos nós, independente de base ou oposição, deveríamos ter algum argumento para cobrar essa efetividade e esse pagamento, porque ele não está deixando de pagar, vereador do E é impositivo, né? Ele está prejudicando a vida do cidadão lá na ponta, é um direito que poderia ser favorecido de alguma forma por meio dessas emendas. E é um direito do vereador, é impositivo, o nome já diz. Positivo. Lorenberg, eu queria que você fizesse uma curtinha para encerrarmos o programa. É sobre o projeto de lei 322, vereador, de 2023, que institui o Dia da Saúde Mental Materna. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito 1 minuto disso. e meio para a sua resposta. Obrigado, professor Lorenberg. É mais um projeto de lei da saúde também, onde nós estamos extremamente preocupados em criar políticas públicas voltadas também na defesa da mulher. A saúde mental, após pandemia, despertou aí uma quantidade muito grande de mulheres sofrendo feminicídios, agressões, assédios morais, importunações, ou seja, todas essas situações levando essa mulher a crise de ansiedade, crise de depressão, suicídio. Então, nós precisamos ter aí nos CAPs, que infelizmente que são centrais de tratamento psicossocial dentro de Cuiabá, abandonados. Os CAPs hoje falta de tudo um pouco, desde medicamentos antidepressivos, medicamentos psicotrópicos controlados, desde profissionais como psicólogos, psiquiatras. E quando a gente parte para o âmbito infantil, é muito pior. Mães aí que têm crianças especiais, assim por se dizer, autista, com transtorno TDAH, transtorno de hiperatividade, com algum problema sindrômico,
faz uma peregrinação enorme dentro de Cuiabá, porque não encontra esses profissionais, não encontra os medicamentos, sabendo que o recurso da saúde, professor Lorenberg, é muito importante. 1,5 bilhão de reais já está disponível na LOA para ser gasto no próximo ano. É claro que a gente tem que implementar, e eu vou lutar por isso, Paulo Coelho, para que esse resto a pagar, que é quase 600 milhões, seja implementado nessa LOA, porque senão os fornecedores corretos, que entregaram medicamentos, insumos, empresas médicas sérias que não estão envolvidas em nenhuma dessas operações, não vão receber. Então, é algo que precisa-se realmente do vereador que vai a fundo, fiscaliza e cobra do executivo essas situações. Precisa mesmo. E, olha, eu gostaria de continuar aqui, eu gosto muito que o Luiz Fernando venha aqui, por ser um vereador atuante, tem muito conhecimento na área da saúde em especial. Infelizmente, já não colabora com a gente nesse sentido. Obrigado, viu? Um bom Natal para o senhor, para a sua família. A família número 1, que é aquela que você tem em casa, e a família número 2, que é do gabinete seu, que é um pessoal muito competente realmente, que sempre dá respaldo. Sempre quando o senhor vem aqui, no trabalho propriamente. Obrigado por ter vindo. Feliz Natal e bom novo ano. Eu que agradeço, Paulo, agradeço o professor Lorenberg, a todos os telespectadores, pelas inúmeras oportunidades que vocês já nos deram aqui. E desejar a todos que estão nos acompanhando um Feliz Natal, um ano 2024 cheio de muita saúde acima de tudo. Amém, assim seja, não é? Ao pessoal aí do gabinete, a Júlia Panosso Graminho, obrigado, que é assessora de imprensa, também deu um respaldo para a gente aqui, inclusive. Obrigado, viu, Júlia? Lorenberg, então amanhã a gente se encontra aqui às 7h30 da noite, ao vivo, com mais um programa Opinião para você. Então até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.